Olá, o nosso grupo vai falar sobre o mobiliário urbano e a influência da orientação solar para a escala da Praça do Rio e o seu entorno, que será onde sofrerá a interferência direta da intervenção projetual. O nosso grupo é composto pelo Caetano, a Luíse, o Rafael, o Rodolfo e o Vinícius. Falando sobre o mobiliário urbano, são aqueles objetos e elementos complementares à infraestrutura do espaço externo. Eles compõem o cenário do espaço público e influenciam diretamente na vida dos usuários, podendo ou não facilitar a acessibilidade, a mobilidade e a convivência social. Falando sobre o mobiliário urbano encontrado na praça, a gente podemos destacar os bicicletários, os bancos, as floreiras e os canteiros, as lixeiras, as placas, os balizadores e os postes, um poço e uma guarita. Falando sobre os bicicletários, encontramos 3 bicicletários na praça e no seu entorno, 2 localizados próximos à entrada do RU e um localizados próximo à sua infra. Podemos destacar que eles não têm uma linguagem comum, apresentando diferentes formas, cores e tamanhos. E lendo as diretrizes adotadas pela Associação de Pedestres e Ciclistas Profissionais, o bicicletário deve situar-se ao longo da linha principal da aproximação do edifício e ser claramente visível ao longo desta linha de aproximação. Em geral, os edifícios múltiplos não devem ser servidos por apenas um bicicletário comum e distantes. É preferível colocar bicicletários menores nos locais mais convenientes. E também é preferível que se tenha uma proteção contra o clima nesses bicicletários. E após vermos essas diretrizes, podemos destacar que, além de não oferecerem nenhuma proteção contra o clima, os bicicletários atendem parcialmente o quesito de não estarem concentrados em um único local, pois estão em diferentes regiões da praça, mas a sua maior parte está concentrada próxima da entrada do RU. E também podemos destacar que muitas vezes esses bicicletários não são suficientes, pois a gente já podemos observar que está sempre lotado e chegando a ter momentos em que bicicletas são presas em bicicletas, mostrando que o número de vagas não são suficientes nesse local. A gente tem uma quantidade de bancos também bem pequena. A gente tem um banco de concreto colocado ali que é totalmente inutilizado, não tem como você usar porque tá solto. Mais para cima ali da região da Rio, a gente também tem um banco que tá totalmente destruído, caindo aos pedaços, então a gente tem esses bancos que são em pequena quantidade e também são mal localizados, então você tem que passar pelo meio do banco para poder conseguir atravessar a rua para poder ir para Rio, que é uma coisa muito difícil, porque quando junta muita pessoa fica travando ali. E além disso, não tem uma quantidade certa, né? Então a gente tem alguns bancos largados ou colocados em conjuntos, mas são colocados em locais aleatórios, não foi algo planejado ou pensado. A mesma coisa acontece com as floreiras e os canteiros. Eles são colocados em locais aleatórios, no meio do gramado ou mais para cima, perto dos prédios, mas eles não são planejados. Eles não possuem o sentido, eles são só colocados e largados ali. E na maioria dos casos não é uma coisa nem visualmente bonita, né? É só uma coisa jogada e colocada de qualquer forma, em locais que sinceramente não fazem sentido. E sobre lixeira, a gente tem pequenas quantidades. A gente tem algumas que são sobre os lixos recicláveis, que é mais perto da RU, e os outros que também não são bem localizados. A gente tem um em frente ao prédio, perto da RU, e a gente tem um atrás desse prédio de convivência, mas todos eles são colocados num local ruim. O único que funcionaria ali seriam os recicláveis, mas eles são colocados todos juntos e não durante o percurso até o RU, o que às vezes é uma coisa ruim, né? Porque as pessoas podem não ter o senso e acabar jogando lixo na rua e ficando essa coisa desorganizada, jogada e feia no nosso curso. Falando agora um pouco sobre as placas, balizadores e postes encontrados na região próxima ao RU. As placas mais encontradas são as de sinalização de trânsito, mas também existem algumas placas de indicação, direcionando e informando a respeito dos blocos, onde eles estão, qual o caminho para chegar até eles. E os balizadores utilizados na região são, da maioria, a intenção de auxiliar os motoristas, sendo as fixas colocadas no passeio próximo ao meio-fio e algumas móveis colocadas para demarcar ou indicar vagas de estacionamento.
encontradas principalmente nas vagas ao leste e ao sul da praça. Os postes a gente dará um foco maior nos slides em que se fala dos postes de iluminação, mas vale o destaque que além dos postes que são apoio para as placas, há um poste próximo à porta do restaurante universitário que possui uma câmera de segurança de modelo com alcance de 360 graus. Falando agora sobre duas singularidades que encontramos na Praça do Rio, que é o Poço e a Guarita. O poço é uma estrutura que a gente imagina que em algum momento ele já foi utilizado realmente como poço ali no campus. Localizado próximo à guarita, atualmente o poço se encontra fechado, mas a gente foi olhar dentro dele para ver o que encontrávamos e ele está totalmente preenchido de terra, sendo hoje um elemento que já vimos ser usado como banco, mas em geral só existe sem nenhuma função nos dias de hoje. A guarita, ela fica localizada um pouco mais afastado de onde ocorre a maior permanência das pessoas, ficando na grama entre as duas calçadas estreitas que ficam mais a oeste da praça. E com bastante vegetação, árvores cobrindo ela em cima, onde fica o segurança. Os postes de iluminação não contam com muitos padrões, desde a escolha dos seus modelos, como em os locais que estão colocados. Encontramos 4 modelos diferentes de poste, com altura, lâmpada, eficiência e potência, todos diferentes entre esses 4 modelos. Inclusive com destaque ao poste da segunda imagem, que é uma singularidade encontrada atrás dessa vegetação, e que antes do levantamento nós nunca tínhamos nem visto ela. A eficiência luminosa já foi discutida pela equipe da infraestrutura, mas é possível apontar que, além de alguns dos postes terem uma fraca eficiência, nos caminhos que percorrem a praça, somente o que fica em frente ao edifício de convivência é o que tem um padrão sequencial de postes de iluminação, fazendo que todas as outras opções de caminho não sejam tão seguras à noite, até pela vegetação presente e como ela fica um pouco fechada. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e vou falar sobre a influência da orientação solar na praça do RU. E para fazer o estudo solar da área que vai sofrer a influência direta da intervenção projetual, nós realizamos duas análises. A primeira buscou entender como se dá o sombreamento do espaço em diferentes estações do ano, e a segunda procurou evidenciar, por meio de esquemas e vídeos, quais são as áreas da praça permanentemente iluminadas e permanentemente sombreadas. É importante dizer que nós levamos em consideração para esse estudo os horários em que a Praça do RU apresenta o maior fluxo de alunos, ou seja, no café da manhã, no almoço e no jantar. Começando pelo equinócio de outono, a gente consegue perceber nessa primeira imagem que a partir das 8 horas da manhã a praça apresenta poucas áreas sombreadas. As regiões mais características que manifestam essa mancha de sombra são os locais de abundante vegetação e alguns pontos específicos dos prédios que rodeiam o espaço, como é o caso do Departamento de Química, a Central de Informações da UFPR e a Usina Piloto. Passando agora para o horário de almoço, momento em que o sol se encontra em seu ponto mais alto, fica evidente na imagem a extrema escassez de áreas sombreadas, principalmente no local onde se forma a fila para entrar no restaurante universitário e nos principais pontos de permanência, no caso aqui, o gramado que compõe a parte central da praça, onde muitos alunos se reúnem após o almoço para esperar o início das aulas. Por fim, temos o horário das 5h30, momento em que o sol se encontra mais a oeste e quase se pondo. Por ser um horário perto do fim da tarde, aqui fica bem definida as áreas onde as manchas de sombra se manifestam. Assim como o horário da manhã, essas áreas se apresentam nos locais de abundante vegetação e nos prédios que rodeiam a praça do RU. Finalizando essa parte do equinócio de outono, aqui temos uma imagem que foi feita sobrepondo as 3 imagens anteriores com seus respectivos horários
e nela conseguimos ver como se dá o sombreamento do espaço durante esses 3 horários e quais são as áreas da praça permanentemente iluminadas e permanentemente sombreadas. E como já esperado, a área que mais recebe influência direta do Sol é o espaço central da Praça do RU. E aqui temos um vídeo feito com o site Sunpatch 3D que mostra como as áreas sombreadas, entre aspas, caminham e se manifestam pela Praça do RU ao longo do dia em decorrência da trajetória do Sol. Já as áreas sombreadas no solstício de inverno apresentam quase a mesma configuração dos 3 horários analisados no equinócio de outono. Existem, porém, 3 diferenças que podem ser observadas. A primeira é que em qualquer horário do dia sempre haverá pontos de sombra na Praça do RU, diferentemente do equinócio de outono, que no almoço apresentava manchas de sombra quase nulas ali. A segunda diferença é que no horário das 5h30, o sombreamento do espaço acontece com maior intensidade, tanto nas áreas de vegetação quanto nos espaços em que existem edifícios. Por fim, a última diferença pode ser vista na sobreposição das 3 imagens anteriores. Aqui também conseguimos enxergar como se dá o sombreamento do espaço durante esses 3 horários e quais são as áreas da praça permanentemente iluminadas e permanentemente sombreadas. Porém, podemos observar uma maior intensidade de sombra quando comparamos essa imagem com a imagem do outono. Fica claro que quase a totalidade da praça permanece sombreada durante os 3 horários de maior fluxo do RU, e somente alguns pontos ficam permanentemente iluminados pelo sol. Além disso, temos um fenômeno interessante acontecendo aqui, a presença não só de sombra, mas também de penumbra, as quais são representadas pelas regiões mais claras. E aqui também temos um vídeo feito com o site Sunpatch 3D, que mostra como as áreas sombreadas caminham, entre aspas de novo, e se manifestam pela Praça do RU ao longo do dia, em decorrência da trajetória do Sol. Por meio dessas imagens, conseguimos entender por que a dinâmica da fila nos horários de refeições acontece muitas vezes pela lateral do prédio do RU e não paralelo ao prédio de convivência, pois na lateral do prédio do RU é aonde temos o espaço de maior abundância de sombra ao longo do dia. E os alunos usam isso ao seu favor, procurando não somente fugir da radiação solar direta, como também por muitas vezes se proteger da chuva. Agora, seguindo para a insolação da estação do equinócio de primavera, não tem muita diferença em relação ao outono. Se mantém um sombreamento muito parecido ao longo das horas do dia, havendo a maioria da sombra sendo de uma longitude mediana, até mesmo no meio-dia. Na nossa sobreposição das sombras nos diferentes horários, a gente consegue ver, em especial, as áreas permanentemente sombreadas. E também na simulação da trajetória aparente do Sol, a gente observa como que as sombras elas se projetam exatamente ao longo do tempo, de 20 em 20 minutos. Já no verão, como é um solstício, a gente tem uma situação mais extrema de altura solar. E ao longo das horas a gente vê em específico a fragilidade nas coberturas e na vegetação de prover um sombreamento confortável. Na sobreposição isso fica mais aparente, e na simulação da trajetória aparente do Sol a gente vê isso com ainda mais intensidade. Então, para concluir, existem algumas coisas vitais para se pontuar. Primeiro, a gente fez esse gráfico que mostra de uma maneira relativamente arbitrária, a partir das ilustrações que a gente fez, a quantidade de tempo que cada área fica sombreada. Para se entender, em especial, as vulnerabilidades das coberturas e como que a fila que se forma ali no restaurante universitário fica desprotegida do sol ao longo de quase todas as estações, em especial aquela fila principal, que se soma, a fila principal que se forma nos dias secos, sem chuva. O que se soma um outro problema, que para a fila, a única cobertura consistente seriam as telhas onduladas do centro de convivência.
Só que aquela cobertura não foi projetada pensando na orientação solar, justamente, na orientação do norte. Porque desde o nascer do Sol até aproximadamente 2 horas, a cobertura não é responsável, por si própria, por sombrear absolutamente ninguém que fica embaixo dela, servindo no máximo ao meio-dia, no horário de maior fluxo do RU, justamente para se cobrir da chuva. E também é importante entender que o outro instrumento, que seria para cobertura, para se cobrir do sol, seriam as árvores. Só que as árvores, elas não têm copas largas o suficiente em diâmetro para cobrir o percurso da fila, as pessoas ao longo dessa fila. Isso reflete numa outra questão também, relacionada à disposição da vegetação e até na própria seleção dela, né? Justamente por conta da copa. Mas na sua disposição, a gente não vai se aprofundar muito, mas o que importa para o nosso caso é pensar que elas não foram planejadas, dispostas de uma maneira lógica com relação ao conforto. Porque o maior exemplo que a gente notou, e dá para ver no nosso gráfico, é que uma das áreas de sombras permanentes que a gente colocou, que a gente arbitrou, é uma área que não tem absolutamente nada. Ela é a área mais propensa para permanência e nela não tem nada. Tem um canteiro para outras plantas que não servem um determinado propósito, não cumprem nenhum tipo de estética, nenhum tipo de harmonia, não existe nenhuma aparente intencionalidade em deixar o espaço do jeito que está, da maneira que está, debaixo da área mais coberta da praça. Então, isso nós notamos que eram as coisas mais importantes para se falar, no geral, de insolação.